Enquanto enfrentamos a pandemia, muitas pessoas recorrem à justiça para ter acesso a medicamentos de alto custo para tratar de outras doenças. Uma luta que o Conselho Nacional de Justiça tem acompanhado de perto. Como evitar que casos assim parem na justiça? O debate sobre o assunto é um dos destaques do Jornal da Justiça de hoje. Vamos aos outros. Ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, nega pedido para impedir a votação da medida provisória que permite a privatização da Eletrobras. O ministro, no entanto, deu prazo de 10 dias para que o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, explique o motivo de ter pautado a votação do projeto. Ministro do STF, Edson Fachin, notifica ex-deputado federal Paulo Maluf a pagar multa em ação penal. E ainda, Superior Tribunal de Justiça vai fazer audiência de conciliação sobre interdição da Avenida Niemeyer, no Rio de Janeiro. A sugestão partiu do ministro Og Fernandes e teve adesão unânime do colegiado. Com autorização da Justiça, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e a Polícia Civil realizam nesta quinta-feira uma operação contra 10 denunciados por organização criminosa voltada para a prática de fraudes tributárias, lavagem de dinheiro e falsidade ideológica no município de Saquarema. Entre eles estão o ex-prefeito da cidade, Antônio Pérez Alves, e o ex-presidente da Confederação Brasileira de Voleibol, Ari Graça Filho, que atualmente preside a Federação Internacional de Voleibol. 14 mandados de busca e apreensão estão sendo cumpridos em endereços ligados aos acusados. A Justiça determinou também o bloqueio de 52 milhões de reais dos acusados. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, notificou o ex-deputado federal Paulo Maluf a pagar 2 milhões e 400 mil reais de multa em ação penal. A medida atende pedido da Procuradoria-Geral da República, que apontou que a multa não foi devidamente quitada na época da condenação. Em petição enviada ao ministro Fachin, a PGR explica que houve um erro no cálculo do juízo da 4ª Vara de Execuções Penais de São Paulo ao estipular multa para o ex-deputado Paulo Maluf. De acordo com a Procuradoria, os valores das sanções pecuniárias determinados pelo STF não foram atualizados e o resultado é uma diferença de 2 milhões e 400 mil reais. O erro no cálculo da multa é referente à ação penal em que o ex-deputado federal Paulo Maluf foi condenado por lavagem e desvio de dinheiro de obras públicas entre 1997 e 1998, quando foi prefeito de São Paulo. Além da perda do mandato de deputado, Maluf foi condenado a mais de 7 anos de prisão em regime inicial fechado, mais pagamento de 248 dias multa, no valor de 5 vezes o salário mínimo da época, aumentado em 3 vezes em razão da gravidade do caso. Paulo Maluf também foi condenado por ter omitido 168 mil reais em recursos usados na campanha para deputado em 2010. Por isso, recebeu a pena de mais 2 anos e 9 meses de prisão em regime semiaberto, que foi convertida em prisão domiciliar. E o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, negou o pedido de parlamentares da oposição para impedir a votação da medida provisória que permite a privatização da Eletrobras. A medida provisória que viabiliza a privatização da estatal foi apresentada pelo governo em fevereiro. Nos mandados de segurança apresentados ao Supremo Tribunal Federal, parlamentares alegaram 2 razões para impedir a votação. A primeira é que o texto não passou por debate em nenhuma comissão da Câmara dos Deputados. A segunda é que existem outras MPs na fila de votação e que deveriam ser colocadas em pauta na frente. Ao negar os pedidos, o ministro Luiz Roberto Barroso argumentou que o STF só deve intervir em procedimentos legislativos para garantir o cumprimento da Constituição, proteger direitos fundamentais e resguardar o funcionamento da democracia. Segundo ele, não ficou comprovada a violação de nenhum desses pontos. O ministro, no entanto, deu prazo de 10 dias para que o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara, explique o motivo de ter pautado a votação do projeto.
Em sessão virtual, os ministros do STF decidiram que trabalhador com deficiência pode ser considerado dependente para a dedução do imposto de renda. As informações com a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. De acordo com a legislação tributária que trata sobre o imposto de renda de pessoa física, a pessoa com deficiência acima de 21 anos de idade que trabalha ou tem capacidade física e mental para o trabalho não poderia ser considerada como dependente. Essa situação impedia que os genitores ou responsáveis pudessem abater as despesas médicas efetuadas com esse grupo de indivíduos da base de cálculo do imposto de renda. Isso acabou sendo questionado no Supremo por uma ação apresentada pelo Conselho Federal da OAB sobre a alegação de ofensa aos princípios da dignidade da pessoa humana, da promoção do trabalho e da inclusão das pessoas com deficiência. O processo, que foi analisado pelo plenário virtual, envolve a tutela de direitos fundamentais de um grupo de pessoas vulneráveis que recebem especial proteção constitucional, principalmente após a aprovação da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Prevaleceu no julgamento o voto do ministro Roberto Barroso, que considerou a exclusão uma discriminação indireta contra as pessoas com deficiência. Ele destacou que essas pessoas, a depender da capacidade física ou mental, possuem dificuldades de se colocarem no mercado de trabalho. Essa situação acaba por restringir drasticamente as oportunidades profissionais. Outro ponto que foi levado em consideração é que o trabalho da pessoa com deficiência não implica necessariamente na sua independência financeira, já que é comum que essas pessoas permaneçam recebendo auxílio dos pais ou de familiares. Esse entendimento foi seguido pela maioria dos ministros e, a partir dele, o STF decidiu dar interpretação conforme a Constituição para que a pessoa com deficiência acima de 21 anos de idade, capacitada para o trabalho, possa ser considerada como dependente do pai, mãe ou responsável quando a remuneração dela não ultrapassar as deduções autorizadas por lei. O Superior Tribunal de Justiça vai promover audiência de conciliação entre o município do Rio de Janeiro e o Ministério Público sobre interdição da Avenida Niemeyer. A Corte Especial do STJ decidiu promover uma audiência de conciliação entre o município do Rio de Janeiro e o Ministério Público do Estado no processo que trata da interdição da Avenida Niemeyer. A via foi fechada em maio de 2019 após pedido do MP que alegou risco de deslizamentos e liberada por decisão do STJ em março de 2020. O relator do pedido do município que levou à reabertura da avenida foi o ministro João Otávio de Noronha, que destacou que as obras realizadas e outras providências tomadas pela Prefeitura surtiram resultados e demonstraram que a decisão, até agora, se mostrou acertada. A sugestão partiu do ministro Og Fernandes e teve adesão unânime do colegiado. Ele ressaltou que a mudança no comando do Poder Executivo Municipal pode representar um fator positivo para a solução da controvérsia. No julgamento, o presidente do STJ, ministro Humberto Martins, destacou que após a primeira decisão do tribunal, o Ministério Público do Rio de Janeiro entrou com um novo pedido de interdição da avenida, indeferido por ele em janeiro deste ano. O presidente também votou no sentido de acolher a proposta do ministro Og Fernandes para realizar a audiência e dar oportunidade para que todas as dúvidas acerca da segurança da avenida possam ser sanadas. A audiência ainda não tem data marcada para ocorrer e será presidida pelo ministro Humberto Martins. Veja a seguir a luta de pessoas que tentam, na justiça, conseguir medicamentos de alto custo. Não saia daí. O texto constitucional mostra-se fundamental para a organização da vida em sociedade, sendo a Constituição Federal o instituto normativo mais importante do ordenamento jurídico brasileiro. É essencial refletirmos a respeito dos avanços obtidos, tanto no que se refere aos direitos e garantias fundamentais, quanto em relação aos direitos coletivos, que passaram a fazer parte dos objetivos programáticos do Estado brasileiro. Enquanto todo o país tenta combater a Covid-19, milhares de brasileiros travam uma luta silenciosa contra outras doenças. E, em muitos casos, essa batalha acaba na justiça.
A judicialização do fornecimento de medicamentos movimenta milhões, eu repito, milhões de processos no judiciário. O nosso Bielzinho ontem foi entubado na parte da tarde e eu vim aqui pedir para vocês muitas orações nesse momento. Esse é mais um apelo da mãe do Biel, de 1 ano e 2 meses, que tem uma doença rara, atrofia muscular espinhal, conhecida como AME. Biel está internado há 1 semana por complicações da doença e precisa tomar o remédio mais caro do mundo. O Zolgensma custa 12 milhões de reais e para fazer o efeito desejado precisa ser tomado até os 2 anos de idade. Faltam 8 meses para que Biel complete 2 anos. Leonede, a mãe do Biel, estava na expectativa de receber o valor do remédio em 20 dias. Mas no começo do mês, teve a notícia de que a União recorreu da decisão da Justiça que determinou o fornecimento. Em nota, o Ministério da Saúde informou que acompanha os estudos clínicos sobre o Zolgensma, mas o medicamento não está na lista de remédios fornecidos pelo SUS. O número de casos como o de Biel que chegam ao judiciário é grande. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, até 2018 eram mais de 2 milhões e 200 mil processos. Em março do ano passado, o STF decidiu que a União, estados e municípios podem fornecer medicamentos de alto custo que não constam no programa do SUS, apenas quando comprovada a extrema necessidade do medicamento e a incapacidade financeira do paciente. Os ministros ainda discutem outros critérios para obrigar o fornecimento desses medicamentos pelo Estado. Thaís também está na luta para conseguir um medicamento de alto custo. Há quase 2 anos, ela começou o tratamento contra câncer de mama, mas precisa trocar o medicamento porque o câncer já foi identificado em vários órgãos, como o fígado e pulmão. Thaís recorreu ao Sistema Único, mas o governo negou o pedido e alegou que o SUS teria outras opções de tratamento para ela. Só que no relatório que a médica me deu, ela explica lá que esse medicamento ele não pode ser substituído. Nos estudos clínicos foi mostrado que as pacientes que usam vivem mais tempo. No SUS, a gente não tem esse medicamento disponível, ele não é padronizado. O que eu mais desejo no momento é que a justiça libere esse medicamento, porque eu só quero ter mais tempo com meu filho, que tem 3 anos. Agora, uma boa notícia. O governo desistiu de recorrer no caso do Biel. O Ministério da Saúde informou hoje pela manhã que aguarda apenas o orçamento para cumprir a decisão da Justiça e pagar o remédio de que Biel tanto precisa. E para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com a conselheira do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, doutora Candice Lavocá Jobim. Antes de mais nada, eu gostaria de desejar boa tarde à doutora, agradecendo por estar presente aqui para falar sobre esse assunto no Jornal da Justiça. Doutora, eu gostaria de começar perguntando a respeito dessa situação que é bastante delicada do ponto de vista da justiça ser algo disponibilizado ao cidadão na busca dos seus direitos. Mas são milhões de processos e, às vezes, até uma realidade que se impõe com relação à falta do remédio. E, às vezes, há questões burocráticas que, na verdade, devem ser atacadas pelo Poder Judiciário. Qual é o caminho? O judiciário é o melhor método? Qual a orientação que pode ser dada do ponto de vista da legislação e do CNJ? Boa tarde, Cadu, muito obrigada pelo convite. Em uma realidade em que o orçamento é menor do que a demanda, o poder público tem a necessidade de fazer escolhas baseadas em diversos fundamentos, né? Entre eles no custo-efetividade do medicamento, e para definir o que ele vai oferecer pelo SUS. O poder público ele estabelece políticas públicas, sejam elas de saúde, de educação, de moradia, baseados em determinados critérios, né? E quando o gestor ele faz suas escolhas, ele inserindo determinados medicamentos para serem fornecidos pelo SUS, ele se compromete a fornecer esses medicamentos e procedimentos. No entanto, quando o paciente ele necessita de algum medicamento que não tenha sido incorporado ao SUS, a via possível realmente é pelo Poder Judiciário, né, que é o caso dessa mãe que está com seu filho, com Biel, né, com uma doença no qual o medicamento tem um custo muito alto e, por esse motivo,
não foi incorporado ao SUS. Nesse caso, realmente, só por meio do judiciário, já que o Supremo definiu determinados critérios nos quais os juízes podem determinar que a União forneça determinado medicamento que não esteja na lista do SUS. Doutor, estamos falando a respeito de lista do SUS e medicamentos de alto custo, que é uma situação bastante específica. Eu vou acrescentar uma outra realidade que tem se apresentado, que é com relação a remédios que não são tão caros assim, mas que tem havido uma dificuldade por causa da grande demanda causada pela Covid-19. Remédios como, por exemplo, aqueles que combatem infecções bacterianas que são muito comuns em UTIs. Um exemplo é a chamada polimixina. Tem faltado insumos para esses remédios exatamente pela grande demanda. Às vezes o remédio simplesmente não está disponível. Nesse caso, a Justiça ainda, constatada essa falta por esse motivo, ela ainda é um canal ou é uma situação diferenciada nessa situação? Na realidade, o judiciário e os juízes têm que ter a consciência de que suas decisões têm que ser factíveis, né? Não adianta você determinar que se forneça determinado medicamento, sendo que o insumo está faltando no país. Então, que é impossível se fornecer. Isso vai ocasionar uma frustração, né, naquele paciente que ingressou na justiça e que obteve a sua decisão favorável, mas que no final não poderá recebê-la por absoluta impossibilidade fática, né, e física de socorrer. Então, nesses casos, o magistrado tem que ter a consciência, né, de verificar que a sua decisão não será factível e assim não determinar para não gerar esse tipo de frustração. Doutora, o CNJ Certo. Doutora, o CNJ tem acompanhado justamente, como faz parte das atribuições, a quantidade de processos. Já há uma constatação em relação ao número de processos relacionados a essas situações? A essas situações de medicamentos de judicialização da quantidade de processos? Sim, o Poder Judiciário, por meio do CNJ, ele possui um departamento, né, de pesquisas judiciárias que está sempre monitorando a quantidade de processos. Nós, agora, do Comitê Nacional de Saúde, acabamos de estabelecer um projeto que estamos em andamento, que se trata de uma criação de um plano de atuação nacional, né, do Poder Judiciário com o Poder Executivo, com o gestor público, para que a gente consiga identificar quais são as demandas que têm o maior número no Judiciário, demandas de que natureza, né? Então, a gente já identificou que a maioria é de medicamentos ou então contra a saúde suplementar, né, de fornecimento de medicamentos ou de procedimentos pelos planos de saúde. E a partir dessa pesquisa que nós fizemos, né, com as secretarias estaduais de saúde, com as secretarias municipais de saúde, nós estamos conseguindo, e também com base nas demandas já ajuizadas, né, quais são os assuntos das demandas, nós estamos fazendo um levantamento de quais são os gargalos nas políticas públicas, daquilo que não está sendo fornecido, ou daquelas demandas mais ajuizadas, para tentar solucionar o problema na sua origem, né, evitando, assim, as demandas judiciais. Então, se há medicamentos que estão dentro da política pública e não estão sendo fornecidos, isso está sendo levantado por essa pesquisa, essas falhas no serviço público, e os juízes terão a oportunidade, então, de, por um meio, de uma maneira dialógica, conseguir conversar com o Poder Executivo e, assim, tentar fazer com que ele implemente aqueles gargalos, né, da política pública que não estão sendo implementados. E em relação aos medicamentos mais demandados, que não estão na lista de fornecimento pelo SUS, nós também pretendemos fazer algum tipo de atuação junto à Conitec para ver se esses medicamentos são incorporados, evitando assim a judicialização e diminuindo também o número de processos judiciais. Doutora, muito obrigado pela participação e boa sorte na continuidade desse trabalho. Muito obrigado. Muito obrigada. E você vai ver a seguir, Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento do processo que discute a necessidade de prévia negociação coletiva com o Sindicato dos Trabalhadores para a dispensa em massa de empregados. A gente volta já já. A importância da Constituição Federal Brasileira para a nossa atual sociedade se dá por ser ela
o centro do ordenamento jurídico brasileiro e ali constar os direitos fundamentais e valores necessários para construirmos uma sociedade livre, justa e solidária. O Supremo Tribunal Federal retoma hoje o julgamento do processo que discute a necessidade de prévia negociação coletiva com o Sindicato dos Trabalhadores para a dispensa em massa de empregados. O recurso extraordinário começou a ser julgado nesta quarta-feira no plenário da Corte. O caso se refere à demissão de cerca de 4.000 trabalhadores da Embraer em 2009. A empresa recorreu de decisão do Tribunal Superior do Trabalho, que considerou ser imprescindível a negociação coletiva antes de demissões em massa. O tema tem repercussão geral reconhecida e o relator é o ministro Marco Aurélio. O recurso estava sendo apreciado no plenário virtual, mas o julgamento foi interrompido em fevereiro, após pedido de destaque do ministro Dias Toffoli, e passou para o plenário físico. Na sessão plenária desta quarta-feira, o advogado da Embraer falou que o Tribunal Superior do Trabalho acabou criando uma nova regra para dispensa em massa. O Pleno do Tribunal Superior do Trabalho, em sessão realizada ao final de 2017, revisitou a matéria e reescreveu a sua jurisprudência, fixando o entendimento que o dissídio coletivo de natureza jurídica é via inadequada para o questionamento de demissões coletivas. O advogado do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos argumentou que a Constituição prevê negociação para redução de salário e isso também se estende à demissão. O artigo 7º, inciso 6º da Constituição, prevê a necessidade de negociação coletiva, de celebração de acordo ou convenção coletiva para reduzir salário, que dirá para cortar o salário com uma demissão em massa, porque a demissão em massa, além de tirar o emprego daquela coletividade, ela impede ou dificulta a recolocação no mercado de trabalho. Para o Procurador-Geral da República, a prévia negociação coletiva para dispensa em massa de trabalhadores está prevista na Constituição Federal e também em convenção da Organização Internacional do Trabalho. A empresa tem direito de rescindir os contratos de trabalho de seus empregados e não precisa de anuência da entidade sindical para fazê-lo. Mas é preciso observar as regras constitucionais e internacionais aplicáveis à espécie, não deixando os trabalhadores ao desamparo. A demissão pode acontecer, mas é necessário estabelecer comunicação prévia e negociação coletiva. O relator, ministro Marco Aurélio, reafirmou o entendimento manifestado no plenário virtual. Para ele, a negociação coletiva para dispensa em massa é desnecessária. Não há vedação ou condição à despedida coletiva. O tema observa a regência constitucional e legal do contrato individual de trabalho, presentes os preceitos fundamentais referentes à dignidade da pessoa humana, ao valor social do trabalho e à função social da empresa. Os ministros Nunes Marques e Alexandre de Moraes seguiram o relator. A essa discricionariedade do empregador de dispensar sem motivação ou abusivamente, há uma proteção constitucional que continua valendo. Mas a legislação, os termos da própria Constituição, garantiu essa discricionariedade. Será o trabalhador indenizado, mas em momento algum se estabeleceu essa obrigatoriedade. A divergência foi aberta pelo ministro Edson Fachin. Entendo que a negociação coletiva é imprescindível para a dispensa em massa de trabalhadores e colho o contexto dessa fundamentação na harmônica convivência entre princípios constitucionais que inspiram tanto o Estado liberal de direito, que prestigia, como deve ser, as liberdades, e o Estado social de direito,
que se compromete, como deve ser, com a igualdade. A ANADEP, Associação Nacional das Defensoras e Defensores Públicos, lançou nesta quarta-feira a campanha nacional Racismo se combate em todo lugar. Defensoras e Defensores Públicos pela Equidade Racial. A campanha faz parte das comemorações pelo Dia Nacional da Defensoria Pública. Para marcar a data e o evento, foram feitas projeções simultâneas no Distrito Federal e em 6 estados. Em Brasília, a projeção foi feita na parede do túnel da rodoviária, conhecido como Buraco do Tatu. O objetivo é chamar a atenção para a atuação da Defensoria Pública, que em todo o país garante acesso à justiça para pessoas que não podem pagar por um advogado. A projeção também destacou a necessidade de se combater o racismo. Esta semana, a ANADEP está lançando a campanha anual de Educação e Direitos Racismo se combate em todo lugar, defensoras e defensores públicos pela equidade racial. Pretendemos levantar a reflexão, fomentar o diálogo e o debate na sociedade, na imprensa e nas instituições acerca das nossas próprias condutas racistas e discriminatórias. Precisamos combater estas condutas e então trabalhar pela equidade racial em nossa sociedade. O Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela companhia. Lembrando que eu volto logo mais às 2 horas da tarde com o Direto do Plenário. Continue com a nossa programação. Até daqui a pouco. Tchau.